amigo querido, tudo bem com você? Aqui estamos trazendo prazerosamente mais um assunto muitíssimo importante que queremos abordar exatamente em plena harmonia com o Assim diz o Senhor. Se você já está inscrito em nosso canal, muito obrigado. Se ainda não, nos dê esse privilégio de se inscrever e praticar os 3 Cs. O curtir, o comentar e o compartilhar, para que outras pessoas também tenham oportunidade de conhecer estas maravilhas das boas novas do Evangelho Eterno. Antes de entrarmos diretamente no assunto, eu quero orar. Pai querido, amoroso, Deus, Criador dos céus e da terra, muito obrigado por estarmos conversando com o Senhor novamente. Neste momento, pedimos que o Senhor abençoe este vídeo, o assunto que aqui será explanado, que seja feito em harmonia com tua vontade, sob a iluminação do Espírito Santo, e que cada um dos nossos ouvintes sintam, ao ouvir e ver esse vídeo, a importância desses temas e firmar cada vez mais as suas convicções ao lado da verdade, ao lado de Cristo. Pai querido, eu te agradeço pela oportunidade que me dás de te representar aqui em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o tema é as 3 âncoras da vida cristã. E o texto que eu quero ler, texto inicial, está em Atos, capítulo 27, versículos 27 até o 32, que diz assim: Na 14ª noite ainda estávamos sendo levados de um lado para outro no mar Adriático, quando por volta da meia-noite os marinheiros imaginaram que estávamos próximo da terra. Lançando a sonda, verificaram que a profundidade era de 37 metros. Pouco tempo depois, lançaram novamente a sonda e encontraram 27 metros. Temendo que fôssemos jogados contra pedras, lançaram 4 âncoras da popa e faziam preces. Vejam, e faziam preces para que amanhecesse o dia. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras na proa, e então Paulo disse ao centurião e aos soldados: Se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e o deixaram cair. Paulo estava de viagem para Roma. Não uma viagem missionária como ele fazia antes, livre, mas agora ele ia como presidiário. Preso por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, que ele diz ser o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. As 3 âncoras da vida cristã. E eu quero abordá-lo exatamente tirando lições preciosas do texto que acabamos de ler. Desta viagem, desse naufrágio, né? Na vida do apóstolo Paulo, de Lucas, o médico, e de mais 274 pessoas. Quero falar um pouquinho sobre âncora agora. A função da âncora é prender uma embarcação ao fundo do mar, do rio ou de um lago, impedindo que ela seja movida pelo vento, pelas ondas ou correnteza. A âncora, ela é um equipamento obrigatório e deve ser forte o suficiente para manter a embarcação atracada, mas também deve ser fácil o acesso de içar, de levantar a âncora, para que a embarcação possa seguir seu curso. Quais são as 3 âncoras que nós acabamos de falar, que é o título, que é o tema central da nossa mensagem? A primeira é a perseverança na fidelidade a Jesus. Aqui está a perseverança dos santos, os que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus,
Apocalipse 14, 12. Estou lendo na Nova Versão Internacional. A segunda âncora é a obediência aos mandamentos de Deus. E o dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis. Então, a segunda âncora é a obediência aos mandamentos de Deus. Apocalipse 12, 17. E a terceira âncora é se manter fiel ao testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. Então caí a seus pés, diz o apóstolo João, para adorá-lo, mas ele me disse, não faças isso, eu sou servo como você e como seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adora a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Apocalipse 19, verso 10. Que maravilha. Qual a importância de uma âncora? A âncora ela é considerada um símbolo de firmeza, de força, de tranquilidade, de esperança, de fidelidade, enfim, quanta virtude, né, podemos extrair das lições que a âncora pode nos passar. Por ser capaz de manter a estabilidade dos barcos em meio às tempestades, ela pode também representar a segurança necessária para os momentos de instabilidade da vida cristã. A âncora tem servido também como ilustração nas relações afetivas. Por exemplo, ela repassa o conceito de estabilidade e confiança durante as agitadas ondas, os ventos, as correntezas, os repuxos, os redemoinhos que às vezes se levantam nas relações conjugais e de amizade. A âncora é um instrumento que devolve a esperança nos momentos turbulentos. Esses momentos podem representar na vida de um casal ou da família aquela pausa tão necessária até encontrar uma solução para os conflitos familiares ou de casal. Vejam a importância que a âncora tem também na vida de relacionamentos. A âncora simboliza a esperança e a certeza de que assim como Cristo morreu e ressuscitou, venceu o inimigo e a morte, também nos comissionou com o Ide, fazei discípulos, ensinai e batizai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As doutrinas precisam ser claramente compreendidas. Olha que pensamento lindo do Espírito de Profecia. Ele está no livro Mensagens Escolhidas, volume 2, página 56. Aqueles que saem para ensinar a verdade precisam estar ancorados. Então sua nau resistirá à tempestade, porque a âncora o segura firmemente. Âncora nos segura. Ao enfrentarmos tempestade, mesmo quando estamos ensinando as verdades da palavra de Deus, e se levantam muitas vezes tempestades, olha como ela nos ajuda. A âncora também serve de ilustração na vida religiosa. Nós temos na parte de baixo da âncora, como estamos vendo aqui, os braços. Na ponta desses braços tem as patas, ou eu diria as mãos, e na ponta, né, bem aquela parte mais pontiaguda ali, são as unhas. É exatamente essa parte, esses braços com estas patas, com estas mãos, com essas unhas, que entra na terra e ali no solo ela fixa a embarcação. Olha só, ela também, subindo, nós vamos ver, acima dos braços, a cruz. Olha só, a âncora em forma de uma cruz. O que isso tem a nos dizer? Olha o que o apóstolo Paulo escreveu em Hebreus 6, 18 a 20. Para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. Temos essa esperança
como âncora da alma, firme e segura, ao qual adentra o santuário interior por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 6, 18 a 20. Que maravilha! Senhores, quando já estavam no navio, Paulo falou: vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para as nossas vidas. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. O apóstolo Paulo, que iluminado por Deus, havia orientado, inclusive pedira que não viajassem, porque eles corriam risco ante a tempestade e o inverno que estava pela frente. O que acabei de ler está em Atos 27, 10 e 11. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar a pretexto de lançar âncoras na proa. Então aqui já estamos longe, quando vem a tempestade, o temporal, e vejam, foram 14 dias e 14 noites. Eles estavam correndo perigos tremendos. Por quê? Porque o marinheiro, naquele tempo, ele se baseava durante o dia na posição do sol, à noite na posição das estrelas, e ele conhecia muito bem essa posição estrelada, ele conhecia muito bem a posição do sol e as direções que então a embarcação precisava tomar para chegar ao seu destino. E agora estavam no final já da última noite, da 14ª noite. E eles tomaram a decisão, buscaram uma alternativa. E aí está um perigo. E nós precisamos tirar algumas lições daqui. O perigo de tomar decisão sob efeito de um choque, de um susto. A pessoa que está sob efeito de um choque, de um susto, ela não está com os pés no chão. Ela tem dificuldades tremendas para raciocinar bem naquele momento. E eles estavam então fazendo ali um absurdo. Esse navio não é mais seguro aqui, não tem salvação, pensavam eles. Vai afundar e a solução é cair fora. E foi assim que eles começaram a trabalhar. Precisamos encontrar uma alternativa. E a única que vemos é o barco salva-vidas. E já começaram, a colocar o barco salva-vidas em ação. Vejamos. Afinal, não haviam feito preces e com certeza muitas preces pedindo ajuda do céu para que viesse logo o amanhecer? 14 dias de mar numa terrível tempestade, orando e jejuando, quando faltava um pouquinho de tempo para o alvorecer e a concretização da grande esperança de salvamento, decidem abandonar o navio. Que atitude triste. Quando tudo estava pronto para deixar o navio e entrarem no barco salva-vidas, ecoa a voz do apóstolo Paulo com o assim diz o Senhor. E o que Paulo falou? Se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Atos 27, 31. Paulo aconselha a todos dizendo o seguinte: mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem adoro, dizendo: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhes as vidas de todos os que estão navegando com você. Assim tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Deus está no comando. Atos 27, 22 a 26. Por meio de um sonho, por meio de um anjo que apareceu a Paulo, em sonho, sem dúvida,
Deus deu certeza a Paulo de que estariam seguros. Nenhum dos 276 que navegavam pereceria. Isso me lembra de Josafá, lá em 2 Crônicas 20, quando está para encarar aquela guerra, uma guerra desigual, uma guerra perigosa. Mas ele animou o povo, trazendo assim diz o Senhor: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis, e a vitória virá. Como diz a Nova Versão Internacional. E a vitória virá. Não abandone o navio, querido. Não abandone a congregação. Jesus empenhou sua palavra. Foram 2.000 sonhos e visões, com o resultado de 100.000 páginas em manuscrito. É só aceitar essas diretrizes. É só confiar, olhar para Jesus e viver. Porque ele empenhou a sua palavra, ele nos deu garantia de que essa embarcação, esta igreja, menina dos seus olhos, vai triunfar. Cada membro foi comprado pelo precioso sangue derramado na cruz, conforme lemos em Atos 20:28. Cuide de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Que texto lindo! Esta igreja tem um valor aos olhos de Deus preciosíssimo. Por amor a Paulo, Deus poupou todos no navio. Nenhum pereceu. Agora imagine o que o Senhor fará por sua igreja. O cuidado, o zelo que ele tem por cada membro de sua igreja. É aqui, queridos, no navio igreja, não num bote salva-vida de novas luzes, como alguns têm trazido. Olha a nova luz que descobrimos, olha aqui, olha esse movimento, olha aqui. Deus proveu uma igreja segura para navegarmos no oceano da vida nestas horas finais. Quando a fúria é tamanha e as ondas se tornam ameaçadoras, surgem as âncoras da perseverança na fidelidade a Jesus, da obediência aos mandamentos de Deus e da fidelidade ao testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia, trazendo estabilidade, trazendo segurança. Cuidado com a ilusão de botes salva-vidas chamados de novas luzes. São tão frágeis diante de tamanha tempestade que afundarão na primeira onda, repuxa o redemoinho que enfrentarem. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e o deixaram cair. Cortaram toda a ligação com os meios alternativos. Os barcos salva-vidas foram com as ondas e não temos mais relato nenhum deles. Sem dúvida, se perderam o oceano adentro. Meu irmão querido, minha irmã, meu amigo, cuidado com as novas luzes como alternativa de salvação. Olha o que o apóstolo Paulo falou: a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Atos 1, 3-5. Mas ele continua: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho que, na realidade, não é evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhe anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, seja amaldiçoado. Paulo estava convicto, Paulo estava certo, e por isso ele disse: eu sei em quem eu creio, eu estou certo que ele é poderoso e vai nos conduzir em vitória até o dia final. Paulo disse: um dia eu apostatar e vier ensinar diferente do que ensino hoje, não acreditem.
Se vier um anjo, se dizendo anjo do céu, e ensinar diferente, não acredite. Este é o evangelho eterno. Os outros são evangelhos populares, onde as pessoas tentam se acomodar dentro de suas denominações, muitas vezes ferindo os princípios da própria palavra de Deus. Algumas pessoas argumentam que eu sou sincero, sei que estou na igreja que não é a igreja certa, a doutrina não está em harmonia com a Bíblia totalmente, mas eu sou uma pessoa sincera e Deus, sem dúvida, vai me salvar. Eu gostaria de dizer, querido, querida, que só a sinceridade não salvará. Olha o texto que vou ler agora do Mensagens Escolhidas. No volume 2, página 56. A fé em uma mentira não terá influência santificadora sobre a vida ou o caráter. Nenhum erro é verdade, nem pode tornar-se verdade pela repetição ou por fé nele. A sinceridade nunca salvará a alma das consequências de crer num erro. Sem sinceridade não há genuína religião, mas a sinceridade numa religião falsa jamais salvará o homem. Posso ser perfeitamente sincera em seguir um caminho errado, escreveu Ellen, mas isto não torna o caminho certo, nem me levará ao lugar a que eu desejava chegar. Forte, não é? Ela continua, o Senhor não quer que tenhamos cega credulidade e chamemos isso de fé que santifica. Ele foi claro, Jesus foi claro quando disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. São João 17:17. A verdade é o princípio santificador e, portanto, cabe-nos conhecer o que é a verdade. Precisamos comparar as coisas espirituais com as espirituais, precisamos provar tudo, mas reter somente aquilo que é bom, aquilo que apresenta as credenciais divinas, que põe diante de nós as verdades, os verdadeiros motivos e princípios que nos prontificam a ação. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 56. O apóstolo Paulo, ainda escrevendo a Timóteo, ele falou isto. Ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível, seja a honra e glória para todo sempre. Amém. Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram, e por isso naufragaram na fé. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. 1 Timóteo 1, 17-20. Repetindo, com isso os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e o deixaram ir. As âncoras seguravam o navio açoitado por todos os lados, ondas destruidoras, causada por fortes ventos. No entanto, o navio açoitado, o navio machucado, o navio empurrado de um lado para outro, foi se despedaçando, mas proveu material para quem não sabia nadar, apoiando-se nos pedaços, chegar até a praia. E assim todos foram salvos, porque deram crédito ao assim diz o Senhor, que Paulo apresentou. Todos foram salvos por darem crédito ao assim diz o Senhor. No entanto, Paulo e os outros prisioneiros estavam agora ameaçados por um outro perigo maior do que o do naufrágio. Nós sabemos que as leis de Roma eram terríveis. E se algum daqueles prisioneiros se
perdesse ou escapasse, a vida de quem cuidava era exigida em troca. E os soldados então tiveram a ideia, vamos matar todos os prisioneiros e aí nós vamos nadar e nos salvar tranquilo, porque nadando a gente, para salvar a vida, não vai poder ficar cuidando deles. Mas o centurião Júlio disse o seguinte, não. Ele pensou em Paulo, que havia orientado, e como Paulo falara, as coisas vinham acontecendo exatamente como Paulo predisse. Ele, querendo salvar Paulo, falou, não, vamos todos que saibam nadar, se lançar primeiro, todos vão ao mar, procurando a praia, e os demais vão pegando objetos do navio e vão se apoiando, e assim todos vamos chegar na praia. E quando chegaram lá, nenhum deles faltou. Estavam as 276 pessoas lá. Isso nós encontramos no livro Atos dos Apóstolos, página 230. Que bênção, que maravilha. Quando Deus fala, Ele anuncia e Ele faz acontecer. Alguns, pensando em alternativas para se salvar, estão tomando decisões de forma equivocada. Entrando em barcos salva-vidas, denominados de Nova Luz, estão abandonando a fé que um dia foi entregue aos santos, se deixando seduzir por heresias, como não existe a pessoa do Espírito Santo. Jesus não é Deus. O evolucionismo, ou o pensamento evolucionista, ele não é tão errado como dizem, enfim, e as pessoas vão tentando trazer estas heresias e apoiando-se nela como se fosse um barco salva-vidas, estão deixando a igreja indo. Outros dizem, na cultura de hoje não é mais necessária a orientação do Espírito de Profecia. Não é, não preciso, eu não preciso mais dele. Outros ainda dizem, apenas parte da Bíblia foi inspirada por Deus. Outras não. E eu conheci muitas dessas pessoas, desde os dias que eu estudava teologia. Essas pessoas se afastam, entram nesse barco salva-vida e logo estão fazendo de tudo. Não há mais princípios para eles. Isso é triste, é lamentável. Essa pessoa logo começa a trabalhar sábado, e aqui vai uma dica agora, meu querido amigo. Se você sabe da luz sobre o sábado, não brinque. Se você sabe da luz sobre a alimentação saudável que Deus orienta na sua palavra, não brinque. Se você sabe o que é correto, não pense que, porque você está numa igreja que faz até chantagem para que você não saia de lá. Ali você vai se salvar, saiba. Se você tem a luz, viva a luz. Viva a luz. Porque muitos têm entrado no seu barquinho salva-vidas, pegando carona nas ondas da morte e afundando por completo em meio ao oceano das ilusões. Pensando em alcançar a praia, se distanciam mais e mais do assim diz o Senhor, para darem crédito à doutrina de demônios. Infelizmente. Amados amigos e irmãos, estamos chegando ao amanhecer da 14ª noite na história do mundo e de nossa igreja. Nunca se viu ondas tão altas de revolta, de ódio, de perseguição, de mentira, por pessoas que se julgam cristãs, atacando sem piedade a irmandade da Igreja Adventista do Sétimo Dia. São de Cristo as palavras, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não prevalecerão contra ela. No entanto, essas ondas pesadas de ataques enganosos, astutos e mentirosos, tentando desacreditar
e dissuadir aqueles que não abrem mão de ficar ao lado do assim diz o Senhor, só tem aumentado a fé e a confiança do povo de Deus, que decidiu ser fiel a toda prova e, se preciso, até a morte. Um pastor que recentemente muito atacou a igreja adventista, hoje ele tem de aceitar que famílias da igreja, da qual ele pertence, estão vindo, famílias vindo para a igreja, famílias inteiras vindo para a igreja adventista, porque percebem que ali está o cumprimento da profecia bíblica, inclusive nos ataques. Inclusive nos ataques. As palavras de Jesus continuam sendo: e eu estarei sempre com vocês até o fim do mundo. 3 âncoras tem mantido e manterá a igreja adventista do sétimo dia até a tormenta final passar. A igreja talvez pareça como prestes a cair, mas não cairá. Ela permanece ao passo que os pecadores de Sião são lançados fora na sacudidura. A palha separada do trigo precioso. É esse um terrível transe. Não obstante, importa que tenha lugar. Mensagens Coríntios, volume 2, página 380. A igreja débil e defeituosa, precisando ser repreendida, corrigida e aconselhada, é o único objeto na terra ao qual Cristo confere sua suprema consideração. Claro, ele comprou cada membro da sua igreja com seu sangue precioso. Igreja Remanescente, página 52. Deus tem na terra uma igreja que está erguendo a lei pisada a pés e apresentando aos homens o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A igreja é depositária das abundantes riquezas da graça de Cristo, e pela igreja será finalmente exibida a última plena manifestação do amor de Deus ao mundo, que deve ser iluminado com sua glória. A oração de Cristo, de que a igreja fosse uma como ele e o Pai são um, será afinal atendida. Será conferido o rico dom do Espírito Santo, e por seu constante suprimento aos filhos de Deus, tornar-se-ão eles testemunhas no mundo do poder de Deus para a salvação. Igreja Remanescente, página 52. Dê uma olhada no vídeo, no meu último vídeo. É intitulada Uma Profecia, um Povo e uma Missão. E ali a gente vai explicar bem detalhado como a terra nessa hora final será iluminada. O apóstolo Paulo ainda diz-nos: conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, sua obra será mostrada, porque o dia, esse dia com letra maiúscula, atrará a luz, pois será revelado pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. 1 Coríntios 3, 10 a 14. Aí vem uma advertência para cuidarmos com o material que estamos usando na construção de nosso caráter na vida espiritual. E, meus amigos, o fundamento de um bom caráter cristão, ele deve estar alicerçado na rocha, que é Jesus. Olha esse pensamento ainda de Testemunhos para a Igreja, volume 5, páginas 129 e 130. Um bom caráter deve ser construído tijolo a tijolo, cada dia crescendo em proporção ao esforço feito. Uma tempestade está se erguendo que sacudirá e provará o fundamento espiritual de cada um até o último. Desta forma, meu querido, evite o fundamento de areia, mas cavai na rocha e cavai fundo. Lançai um seguro fundamento, construir-se em construir para a eternidade. Construir com lágrimas e orações sinceras. Que conselho maravilhoso. Que orientação preciosa. Cavar fundo na rocha, porque uma tempestade se aproxima. E encerrando, quero ler Hebreus 10, 25, e depois 35 até o 38. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros,
ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Que coisa linda! Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Que seja essa a tua experiência. Alguém que não volta atrás, alguém que não retrocede. Alguém que sabe em quem tem crido, que está certo que ele é todo-poderoso para conduzir essa embarcação, chamada Igreja Adventista do Sétimo Dia, até o porto, a chegada no porto da eternidade. Oremos, grande Deus e Pai bendito, minha parte eu fiz, cabe agora a tua parte. Como humano, fiz o meu melhor, agora que a divindade complete aquilo que o humano não pode fazer, e unidos, humano e divino, vamos avançar com as boas novas do Evangelho, para que ele encontre nos corações um espaço e que ali frutifique, dando frutos para a eternidade. Abençoe cada um dos nossos ouvintes, Pai querido. Abençoe cada um daqueles que estão assistindo e vão assistir esse vídeo. Milhares e milhões de pessoas vão de vê-lo. Abençoe esse canal para que ele cresça e continue sendo bênção na vida de tantas pessoas, com boas mensagens, com boas músicas, enfim, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Da igreja o fundamento é Cristo Salvador, e nele ela descansa, é forte em seu amor, em Cristo edificada, bem firme ficará, pois sobre a rocha eterna jamais se abalará. A pedra muito preciosa que Deus providenciou sustenta pedras vivas que a graça trabalhou. Sejamos sempre unidos, vivendo em plena luz, e a glória desta igreja será do Rei Jesus. Em meio às duras lutas que deve confrontar, espera a igreja em Cristo um dia triunfar, pois a visão gloriosa enfim se cumprirá, e a igreja vitoriosa em paz repousará. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis.